mas acho que o Corinthians melhorou do meio do ano para cá e por isso saiu da zona de rebaixamento e hoje está no estágio melhor daqueles que estão abaixo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar como a imprensa analisou esse pós-jogo Corinthians 2, Palmeiras 0, né? Um jogo importantíssimo ali, o que garante praticamente o Timão na Série A, não matematicamente, porém consegue vencer um clássico, ou seja, conquista 3 pontos, que quando você coloca ali na lista de jogos onde você vai ganhar, perder, empatar, você não coloca uma vitória confirmada contra o Palmeiras. Isso aí é certo. Porém, quando você vence, você fala, opa, ganhei 3 pontos aqui que eu não tava esperando muito, apesar de jogar em casa, apoiando a torcida e tudo mais. É um clássico, Palmeiras brigando ali pela ponta do campeonato, o Corinthians na parte de baixo, vence, dá uma moral gigantesca, a equipe chega a 38 pontos, faltando 6 rodadas mais ou menos. Dá pra conseguir bater ali os 45 e se salvar dessa tão temida ali Série B. Diz o que você achou, a imprensa tá muito animada, elogiaram demais a atuação do Corinthians. É isso que vamos ver. O link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Ano passado, mas assim, 5-2 no Atlético Paranaense, 1-0 no Cuiabá e 2-0 no Palmeiras. Então assim, contra o Atlético Paranaense teve sustos, contra o Cuiabá não teve uma grande atuação, hoje também não teve uma grande atuação, mas o suficiente, foi eficiente para vencer o jogo. Tá? De novo, esse Corinthians até o fim do campeonato é isso. É mais resultado do que necessariamente se cobrar um desempenho, ainda mais num clássico contra o Palmeiras. Mais de 1000 dias que o Corinthians não vencia o Palmeiras. Né? Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, ao Calçade, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, para a gente explicar o que aconteceu... Você vai com cautela também? Eu não. Tá. Eu não. Isso diz respeito a ambas as equipes. Ao que vem sendo o Palmeiras de algumas rodadas para cá. Vou entrar nisso depois. Primeiro vamos falar do time que ganhou. Perfeito. Porque eu concordo com o Calçade sobre o posicionamento, os espaços dados para o Estevão. O Félix Torres tendo que marcar o Estevão individualmente no começo do jogo, o que é quase um suicídio. Né? O Palmeiras criando chances para ganhar. Mas no final das contas, como não dá para esperar que o Corinthians jogue coletivamente o futebol de alto nível, e por ser um clássico, porque é um jogo de caráter diferente, é um jogo com impacto diferente. Vamos supor que o Corinthians tomasse um gol, faltando, sei lá, 25 minutos. Sustenta com o que vem acontecendo nos últimos jogos? Provavelmente não. Mas o time hoje, no final das contas, e o futebol é isso que vale, ele conseguiu um resultado histórico, muito grande. Porque, vou fazer a listinha aqui, acabou a derrota pro Racing. Ela não significa quase nada mais. Quase nada. Acabou o erro do Ramon Dias, quando a gente pensa em resultado, não estou falando de planejamento para o ano que vem, é uma outra questão, no jogo de ida contra o Flamengo. Acabou. Acabou o problema do time não conseguir construir contra o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil. Acabou a atuação mediana contra o Cuiabá. O Corinthians, diante do seu torcedor, no seu estádio, conseguiu ganhar de um time que disputa o título de campeão brasileiro. Que é o principal rival. Que é ou principal ou seu segundo principal rival, de acordo com a preferência individual de cada torcedor corintiano. Do time do Abel Ferreira, que treina a semana inteira para esse jogo. Lembrando que o Abel passa o tempo inteiro, quando o Palmeiras disputar mata-mata, não tive a semana, o outro teve. Teve a semana inteira para preparar, com um elenco melhor, que tem sido vulnerável atrás. E esse resultado, quando o Corinthians estiver confirmado que não será rebaixado... É esse. Principalmente se engrenar uma série de bons resultados, vai falar, a vitória no Clássico virou a chave. Eu me lembro muito bem de quando o Corinthians foi campeão brasileiro com o Carille. Um jogador a menos, atuou dentro de casa, conseguiu o resultado. O do Jô. Com o Jô. Gabriel expulso. Injustamente. E aquele jogo virou a chave. E é bom lembrar que esse jogo foi no Campeonato Paulista. Sim, verdade. No Campeonato Paulista, hein? E esse jogo virou a chave da temporada inteira. Até esqueci o nome do centroavante, o estrangeiro. Deu branco agora. Que era folclórico e tal, que veio pra Casinho. Casinho Richards. E aí, resumindo, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, porque o Corinthians tem problemas coletivos, etc. Mas um jogo como esse tende a virar a chave do final de ano, tende a mudar tudo e é muito improvável, lógico, pode acontecer no futebol, que o Corinthians seja rebaixado depois de ganhar do vice-líder do campeonato brasileiro
sendo que esse vice-líder é um dos seus principais adversários, é o seu rival histórico e disputa o título de brasileiro contra o Botafogo. Ele pode ter fugido do rebaixamento e tirado o título do Palmeiras. É bom lembrar que naquele mesmo ano, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi desidratando no segundo turno. Era a quarta força, tratado. Lembra? Por nós. E ele foi desidratando no segundo turno, depois de uma bela vitória, inclusive, no Allianz Parque contra o Palmeiras no primeiro turno, 2-0. O Arana arrebentou naquele jogo. E aí, no segundo turno, o Palmeiras tinha alguma chance ainda, embora tivesse tropeçado Palmeiras contra o Alberto Cruzeiro. Valentim. Exatamente. Mas era o jogo, assim, para decidir para o Corinthians se ele ia dar força pro Palmeiras ou se o Corinthians ia realmente abraçar o título brasileiro, né? Teve aquele episódio envolvendo o Neto, aquele balbúrdia que o Neto fez, ficou muito marcado. E o Corinthians ganha aquele jogo também. Aquele jogo também define muito com relação àquele título em 2017. Em contrapartida, a gente está falando aqui, Jean, Corinthians. Fica bem forte a possibilidade de se livrar do rebaixamento, para dar moral e tudo. E o Palmeiras com relação ao título, hein? Vamos esperar amanhã ou, do ponto de vista anímico, é uma derrota que pesa muito, hein? Tudo bem? Fala, William. Boa noite, companheiros. Bom, eu acho que é óbvio que a gente precisa esperar amanhã para dizer as chances de título são mínimas ou não. Eu acho e sempre achei que o Botafogo era muito mais favorito contra o Vasco, e aí estou falando muito pela questão campo também, né, por jogar em casa e tal, do que o Palmeiras favorito contra o Corinthians. Vou até te dizer que pelo que o Palmeiras vinha jogando, eu não imaginava que o Palmeiras fosse produzir tudo que produziu no jogo de hoje. Eu vou até muito na linha do que o Calçade falou. A gente também, eu acho que assim, a gente tem que... É uma coisa que eu sempre achei e continuo achando no exercício da profissão, a gente não precisa achar explicação para tudo. Sim, claro. A gente não precisa dizer que tudo que aconteceu aqui é por causa disso, daquilo. Existem, evidentemente, acho que coisas para a gente analisar do jogo do Corinthians, para analisar do jogo do Palmeiras. Em relação ao Corinthians, eu acho que, primeiro, talvez uma consciência, mais do que organização tática, porque eu vou muito na linha do que o Calçade falou. Eu não acho que o Palmeiras poderia ter resolvido o jogo em 15 minutos, 20 minutos. Em 15 segundos teve a chance de gol. Imagina você começar, Jean, com 15 segundos, 1-0. Seguinte, era outro jogo. Isso. Aí são aquelas coisas do futebol que a gente sempre fala que um mata-mata muitas vezes é resolvido por esses detalhes. E o jogo de hoje, de alguma maneira, era quase que um mata-mata, tanto para um como para outro, né? Tinha esse peso e as coisas andaram do jeito que andaram. Quer dizer que o Palmeiras fez tudo errado? Não. Quer dizer que o Corinthians fez tudo certo? Não. Mas acho que depois de um jogo como esse, que é quase um mata-mata, a primeira coisa que a gente tem que avaliar são as consequências da partida. E aí, para responder a tua pergunta, acho que se o Botafogo ganhar amanhã, pelo que o Botafogo tem jogado, principalmente por isso, 6 pontos, aí eu acho que, de fato, a chance é mínima. Aí a gente tem que olhar para o Fortaleza, que está a 1 ponto do Palmeiras. E ganhou esse final de semana do Juventude. O Fortaleza está 1 ponto. Mas é que eu acho que, assim, para buscar o Botafogo, ele não poderia dar chance... Não, digo para buscar o Palmeiras. Do Fortaleza, buscar o Palmeiras. Buscar o Botafogo. O Palmeiras, então. Mas é que eu acho que para o Palmeiras poder buscar o Botafogo, ele não tem nem que pensar no Fortaleza. Eu digo assim, para o Fortaleza ser vice, claro que campeão, né? É que é um feito espetacular. Você está dizendo pelo vice. A luta fica em Palmeiras e Botafogo, mas ela passa a ser ela tem um terceiro interessado. Isso. É que eu acho que o vice tem menos valor para o Palmeiras do que teria para o Fortaleza. O Fortaleza é quase um título, um vice. Agora, eu acho que sim. Se o Botafogo ganhar amanhã, as coisas estão praticamente resolvidas. E o normal seria o Botafogo ganhar amanhã, por mais que o Vasco venha do... As consequências para o Corinthians, eu acho que o jogo quase que determina a salvação do Corinthians. A gente não pode falar isso do ponto de vista matemático, evidentemente. Mas quando ele abre 4 pontos sobre a zona de rebaixamento, ainda que o Atlético Paranaense tenha um jogo a menos, mas você vê os 4 pontos abertos em relação à zona de rebaixamento, você percebe o quanto os de baixo não estão jogando bem. Tem jogado pior que o Corinthians. Porque muito se fala do Corinthians, das falhas da comissão técnica, mas acho que o Corinthians melhorou do meio do ano para cá e por isso saiu da zona de rebaixamento e hoje está no estágio melhor daqueles que estão abaixo. Então, é quase que o jogo da salvação, também por toda a questão anímica que você falou. Analisar os méritos e deméritos, eu acho que... eu não sou daqueles que acham que o Palmeiras fez tudo errado, repito, porque quem faz tudo errado não cria a quantidade de chances que o Palmeiras criou. Agora, o Palmeiras é o time com maior número de chances criadas no campeonato, com maior número de chances perdidas no campeonato, ainda que seja com maior número de finalizações. Então, o jogo mostrou algo que a gente está vendo há muito tempo. É um time que cria muito, e aí, me desculpem aqueles que já estão
detonando o treinador e tudo mais. Eu acho que tem mérito do técnico quando você cria tudo que você criou. O treinador tem problema? A gente já tá lendo umas coisas que é louco. Já tem aí já? Puxa. Agora, você tem um problema de eficácia que é muito claro e que não é de hoje. E mais do que isso, eu acho que o Palmeiras nunca foi, né, em toda a era do Abel, um time tão frágil defensivamente. Essa é a Tá questão. sendo muito vazado. Esse Muito time não tem cara do vazado. time do Abel. E aí, assim, é um time que permite ao adversário contra-atacar de maneira letal. E foi o que o isso. Corinthians fez. Porque é claro que o Palmeiras foi muito melhor no primeiro tempo, criou muito mais chances, poderia ter resolvido o jogo em 15 minutos, mas se você for analisar, as duas grandes defesas do primeiro tempo foram do Everton. Foram as duas grandes. Aquela primeira com o Yuri que ele espalma. Que ele tenta dar a cavadinha e espalma, e a Exato. outra um lance cara a cara. E a né, outro que ele lance sai, cara a cara que ele sai. Então, assim, ele acabou fazendo as defesas mais difíceis, por mais que o Palmeiras tenha criado mais, tenha tido mais volume. Claro, o jogo ele é resolvido em falhas individuais, né? Os 2 gols acho que saem em falhas individuais, e aí eu destaco para mim, o segundo gol é uma falha individual do Everton. Muito. Né? Ele sai completamente. Mas aí olhando para o Corinthians, primeiro, a postura, a consciência acho que inferioridade técnica e da inferioridade coletiva hoje. O Corinthians teve essa consciência, mesmo jogando em casa, jogou para contra-atacar. Estou de acordo com o Calçado que não foi perfeito nesse aspecto, mas era a ideia que o Corinthians tinha, matar o jogo nos contra-ataques. E foi o que ele fez. Por mais que tenha contado para isso, né, o segundo gol ele faz no contra-ataque e poderia ter feito 2 gols no primeiro tempo no contra-ataque também. E depois eu acho que a postura, o empenho, porque é algo que muito se falou, né? O Birner até destacava os apagões e tudo mais. Mas eu acho que, de fato, você não pode reclamar da postura do time. Hoje não teve, né? O que o Corinthians produziu, eu acho que o que o Palmeiras produziu não tem a ver com uma postura ruim do Corinthians, com falta de briga, de determinação e tudo mais. Eu acho que... Então tá aí, né, um pouco do que a imprensa falou nesse pós-jogo. O Timão consegue ali um 2-0 em casa. Um excelente resultado, né, merecido, porque o Corinthians soube explorar bem ali os contra-ataques, como foram bem ditos, bem falados aí, né. Ainda teve mais possibilidades ainda no segundo tempo, o Palmeiras completamente desorganizado, pelo menos nos últimos 10, 15 minutos ali. Ficou no desespero de ir pra cima. E no contra-ataque o Timão ainda poderia até ter feito ali o terceiro no finalzinho, naquele lance ali. Mas assim, foi merecido porque soube sofrer no começo. Soube, assim, administrar a pressão. Teve esse contra-ataque com o Yuri Alberto logo no primeiro tempo também. Jogadaça do Mateuzinho, carregando e tocando pro Yuri, que bateu em cima do Everton, infelizmente. E depois o Timão faz aquele gol no lance do Garro. Cara do céu, velho. Aquilo ali dá um alívio gigantesco pro segundo tempo. Então no segundo tempo o Corinthians foi melhor que o Palmeiras. No primeiro foi pior, porém fez o gol. E no segundo foi melhor e conseguiu fazer mais um. Então assim, excelente resultado. Diz aí o que você achou, comente abaixo que é importante demais saber o que vocês pensam. E daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!